É exatamente aquele efeito croma. Eu sei que é dúvida de muita gente, existem vários tipos de fita de LED no mercado. Trago aqui alguns tipos de fita de LED. E a intenção aqui nesse vídeo é para mostrar para vocês os tipos de LED que tem. Quando finalizar esse vídeo aqui, tenho certeza que vocês vão estar aptos aí a escolher o melhor tipo de LED aí que vai atender a necessidade de vocês. Eu tenho aqui algumas fitas de LED, tá? Alguns controladores, que a gente vai falar daqui a pouco. E eu quero iniciar mostrando para vocês os tipos de LED aí que a gente tem no mercado, tá? Esse LED aqui é um LED RGBW, tá? Um LED RGBW não endereçável, tá? Existe dois tipos de fita de LED aí no mercado. A fita de LED que nós diríamos assim, burra, e a fita de LED mais inteligente. Qual a diferença das duas? É que a fita de LED ela mais inteligente, você consegue controlar LED por LED, tá? A fita de LED não endereçável, né, que é a mais burrinha, você consegue você não consegue controlar LED por LED, você só controla a fita inteira. Ou seja, se você ligar a fita, ela vai ligar todos os LEDs. E com isso, você perde bastante sobre a questão dos efeitos, tá? Tem fita de LED que tem um efeito assim que vai indo, voltando. Isso você só consegue em fita de LED endereçável, tá? Esse tipo de fita de LED aqui, ela é não endereçável, essa daqui. E ela é uma fita de LED RGBW. Então ela possui o LED RGB, tá, que é esse LED aqui, e possui o LED branco também, que é o W, né, que é de white. Tá? Então, a fita RGBW, ela possui esses dois tipos de LED. Existe fita de LED RGBW também, que tanto o RGB como o branco, ele fica no mesmo LED. E tem fita de LED RGBW, que tem o RGB, o LED RGB, e tem o LED ao lado, que é branco, tá? E as fitas não endereçáveis, tá? Elas têm mais de 3 trilhas, tá? Veja que essa daqui tem 5, tá? É um para o positivo, outro para o azul, verde, vermelho e para o branco, tá? Já as fitas de LED endereçáveis, tá? Que é a fita de LED você consegue controlar LED por LED, ela tem só 3 trilhas, tá? Que é o GND, a fase, tá? E o data, né? Que aqui é onde vai os dados dizendo qual a potência que o LED deve acender, qual o LED que deve acender, tá? Inclusive você uma fita de LED grande, por ela ser endereçável, no próprio controlador, você consegue dizer quantos LED dessa fita você quer usar. Por exemplo, você tem uma fita com 150 LEDs, por exemplo. Você só quer utilizar 50 LEDs. Então você diz lá que só quer usar 50 LEDs dessa tira. Tá? Então, outra diferença que tem nas fitas de LED é a questão de quantidade de LEDs por metro. Tá? Então, essa daqui é uma fita que tem 30 LEDs por metro. Então, na escolha aí de vocês, vocês têm que observar isso. Tá? Então, você precisa de uma fita de LED com muitos LEDs, que eu acredito que não é a necessidade de muita gente. Tá? Geralmente, a fita de LED com 30 LEDs já atende. Bem, vocês vejam que não tem o LED, não é tão espaçado assim. Essa aqui é 30 LEDs por metro. Tá? Já essa daqui, ela é 60 LEDs por metro, ou seja, ela tem o dobro dessa outra aqui. Tá? Veja que o espaçamento entre uma e outra, ela tem um LED aqui no meio. Existe a fita de LED que ela tem 120 LEDs por metro, ou seja, tudo isso daqui é preenchido entre um LED e esse outro aqui, 60, teria um LED aqui no meio também. Tá? Então é muito LED. E o que é que acarreta isso? Tá?
se você olha assim e diz, não, a fita de LED com 120 LEDs, para mim é mais interessante. E o que é que acarreta isso? Tá? É questão de fonte, de alimentação. Quantos metros de fita você vai precisar para cobrir o ambiente que você quer. Por exemplo, você for colocar a fita de LED numa sanca, né, de gesso, ou num perfil de LED, alguma coisa, se é muito extenso e você coloca um LED, uma fita com muitos LEDs por metro, você vai precisar de uma fonte muito potente, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre fontes também. E tem esse outro tipo de fita de LED aqui, que ela, apesar de ter quatro trilhas, ela é um LED endereçável também. Só que uma dessas trilhas aqui é de backup. Isso depende de cada controlador. Cada fita de LED ela tem um controlador, tá? E é o que a gente vai entrar agora na questão, qual controlador escolher. O controlador mais comum, existe assim muitos tipos de controlador de fita de LED. Eu falo controlador, que é um equipamento desse tipo aqui. Esse aqui é para fita de LED endereçável, tá? Veja que tem 3 conexões, que é o fase, que é o positivo, negativo e o data, certo? E tem fitas de LED que, apesar de ter 4, um controlador desse aqui atende, porque dessas trilhas aqui é de backup. Um é o data in e outro é o data backup, tá? E vocês podem ver que esse controlador aqui, ele é um WS2811, 12 volts, tá? Essa fita de LED. E o que é que esse controlador faz? Ele não controla só um LED, apesar, ele controla um conjunto de LEDs. Tá? Esse controlador aqui, cada controlador desse aqui, cada chip desse, ele controla 3 LEDs, 3 conjuntos de LEDs. Essa é uma particularidade do chip da fita de LED. Quando você for comprar a fita de LED, você vai ver lá, é WS2812, B2811, tá? Tem fita de LED SK6812. Isso são os tipos do controlador, do chip controlador dos LEDs, tá? E tem uma questão lá que o pessoal fala muito, 50-50. Isso nada é mais, gente, do que o tamanho do LED, né? Que ele tem 5 por 5 milímetros. Tá? Então, você vê a fita lá, é 50-50. Não é porque a fita é 50-50 que ela é uma fita endereçável, que é uma fita, digamos, inteligente. Isso só quer dizer o tamanho do LED, que é 50-50. Tá? Então, esses controladores aqui, apesar de ter 4 vias, tá? Esse controlador aqui atende. Tá? Veja que só tem 3 vias aqui de conexão e ele funciona normalmente com esse controlador. Tá? Sobre tipos de fita, sobre aí o chip controlador. Tá? Existe os chips controladores para fita de 12 volts e existe o chip controlador para fita de 5 volts. E aí, qual escolher? Como é que eu escolho? 12 volts ou 5 volts? O que acontece? Quando você trabalha com 5 volts, digamos aqui, ó, essa fita aqui, ela é de 5 volts e ela tem 5 metros. Tá? Se eu trabalhar com essa fita aqui é do controlador WS2812B. Como é 5 volts, a própria trilha da fita ela não consegue fornecer energia até o final da fita, tá? Necessitando, se você for trabalhar com essa fita aqui, se ela ultrapassar 3 metros, tá? Você necessita injetar a alimentação aqui no final da fita, ok? E é altamente recomendável que você utilize a alimentação aqui no final da fita, tá? Alimenta ela no início da fita, ok? Alimenta ela aqui e alimenta ela no final. Isso da mesma fonte. É altamente recomendável que você alimente a fita da mesma fonte, tá? Não utilizar uma outra fonte. Bota uma fonte aqui na ponta e lá na outra ponta eu coloco outra fonte. Não. Você vai sair com cabo da mesma fonte que está saindo e seguir a fita e colocar. Tá? Alimentar a fita no final. Tá? Então, se for uma fita 12 volts e for esse tipo de
de fita aqui, que ela é de 30 LEDs por metro, tá? E se for 12 volts, você já não necessitaria alimentar a fita, né? O que acontece quando você não alimenta? Funciona, os LEDs finais funcionam, né? E essa fita aqui, no caso, é 5 volts. Funciona, só que a cor não fica bacana, principalmente quando você coloca um branco. O branco, ele não fica branco, ele fica um alaranjado aqui no final, tá? Então a fita de 5 volts necessita sempre, tá? Se ela tiver mais de 5, se ela tiver mais de 3 metros, ela necessita que você alimente ela no final também, tá? Já a fita de 12 volts, ela consegue fornecer energia até o final numa fita de 5 metros, tá? Ela consegue fazer isso. O que é que eu recomendo? Eu recomendo sempre a fita de 5 volts, tá? Mas se você não tiver como passar essa alimentação extra, aí você coloca a fita de 12 volts, tá? Fita de 12 volts você encontra ela com o chip WS2811, né? Controlando 3 LEDs por vez, como eu já falei. E a WS2815 também, tá? É o chip controlador, tá? Esse controlador aqui, inclusive, ele está disponível na loja da Teclog. Vou deixar a descrição no vídeo. A gente tem 2 tipos de controlador que a gente faz, que é o controlador áudio reativo, né, com música reativa. Ele tem um microfone, eu vou mostrar para vocês ele funcionando. E tem o controlador normal também, tá? Então, esses controladores eles são compatíveis com essa fita, a WS2811 de 12 volts, tá? Inclusive, você pode alimentar ele aqui com 12 volts, tá? Se for uma fita de até 3 metros, não necessita de alimentação extra, você só entra com uma fonte de 12 volts aqui, 3 amperes, e pode ligar a fita direto aqui, que ela já alimenta aqui no final, tá? Se for uma fita maior que 3 metros, aí você tem que colocar alimentação extra. Aí no caso, nem necessita você alimentar aqui. Se você alimentar aqui a própria fita, vamos supor que essa fita esteja conectada aqui, você só precisa alimentar 12 volts aqui, que essa própria saída aqui de dados, ela é uma entrada também, ela alimenta o próprio controlador, então não necessita colocar mais outra fonte aqui, tá? E ela vai com uma firmware aí, WLED, tá? Eu vou mostrar um pouquinho dessa firmware para vocês. Esse aqui é do mesmo jeito, da mesma forma, tá? Vai com WLED também, integra totalmente, perfeitamente no Home Assistant, tá? É um dos melhores software aí que a gente vê open source aí no mercado. E as fitas 5 volts, qual o tipo de controlador que tem? Tá? Se for 12 volts, vamos lá. O que eu recomendo? Se for 12 volts, vocês podem pegar o chip WS2811, que ele vai atender muito bem, tá? Se for a fita 5 volts, aí a gente já tem vários tipos de chip controlador, que é a 2812B, tá? A gente tem também o 2813, WS2813, tem o SK6812, eu vou falar um pouquinho dele, e tem APA 102, tem vários tipos aí de chip controlador de fita de LED. Tá? Para 5 volts, quais são os que eu recomendo? Eu recomendo o WS2812, tá? 2812B, e recomendo o SK6812. Qual a diferença desses dois? Por exemplo, se você quiser, aí a gente entra na questão das fitas RGBW, tá? Essa fita aqui, ela já tem um branco muito bacana, tá? Essa fita RGB endereçável, ela já tem um branco, ela faz um branco frio, faz um branco neutro, faz um branco quente também, tá? Mas se você quiser uma fita RGBW que tenha o RGB e tenha o branco também, aí e vai trabalhar com 5 volts, aí você pode pegar a SK6812. Aí a gente entra em um outro detalhe, que eu vou até colocar na tela aqui quando estiver editando esse vídeo. A gente entra no outro detalhe. Esse controlador, né, esse chip SK6812, ele, apesar de ter 3 datas, um cabo data aqui, são 3 vias também, esse controlador, ele tem uma linha de comunicação a mais. Ele tem o RGB e tem o branco também.
E isso vai da mesma coisa. Você pode ter o branco em um LED separado ou branco junto com LED RGB. Tá? Então, se você quiser uma fita que tenha só branco e tenha RGB também, aí você pega ela com o controlador SK6812. Tá? E aí tem uns detalhes do branco, aí a gente entra para a questão do branco frio, branco quente, né? Nessa variação aí de Kelvin do branco. O que acontece? Nessa SK, quando você vai comprar esse tipo de fita, você escolhe o tipo de branco que você quer. Então ele tem lá para você escolher RGBW, eu vou colocar a imagem. Tem para você escolher RGBW, tem para você escolher se você quer ela RGBNW e tem para você escolher se você quer RGBWW. Qual a diferença? Né? A RGBW é aquele branco frio. Tá? Então você quer a fita com o branco frio, você escolhe a RGBW. Né? No caso desse controlador que eu estou fazendo, que eu estou falando, específico desse controlador, SK6812. Tá? RGBW, tá? Se você quer um branco frio. Esse branco frio dela vai variar entre 6.000 e 7.000 Kelvin. Tá? Vou deixar a imagem também da diferença aí do branco frio, branco quente, dessa variação. Se você quer um branco neutro, aí você vai escolher a RGB-NW, né? Que o NW é exatamente de Natural White, tá? Que é o branco natural, que é essa variação entre 4.000 e 4.500 Kelvin. Tá? E se você quiser o branco quente, aí você vai escolher lá RGBWW, né? Que é o branco white, né? Que é o branco quente, que ele varia aí entre 2.700 e 3.000 Kelvin, tá? Então, se for escolher esse controlador, prestar atenção nesses detalhes. Outro detalhe que tem na fita também, nas fitas de LED, quando você vai comprar, é a questão lá que aparece se você quer PCB, PCBW, né, que é white, ou PCBB, que é black. Tá? Ele sempre coloca esse código. O que é o PCB, gente? É o local onde a fita vai, tá? É todo essa estrutura aqui que vocês estão vendo branco, onde é soldada a fita. Esse é o PCB, tá? Então, se você quer uma fita com PCB preto, aí você escolhe lá PCB preto, black. Você quer a fita com PCB branco, você escolhe com PCB branco, tá? Então, essa é mais uma questão a se atentar. Outra coisa também que tem para se atentar é a questão da hipermeabilização da fita. Tá? Então você tem ela IP30. Essa daqui é uma IP30, tá? Certo? Então não tem impermeabilização, tem, mas é muito pouca, tá? E ela tem também a IP65, né? Que ela já vem dentro de uma capinha plástica, essa IP65, e tem a IP67, que ela já vem aí com a camada de silicone, tá, por cima, que na lógica ela é a prova de água, pode ficar exposta, pode levar chuva, né? Na prática, não sei, na prática mesmo se acontece muito isso, ainda não tive necessidade de colocar fita de LED fora. Outra coisa que eu esqueci também aqui de falar, e ele está aqui do lado, acho que vocês estavam de olho aqui, tem esse tipo de LED que a gente nem chama de LED, a gente chama de pixel. Inclusive esse aqui foi o que a gente usou na árvore de Natal. Se vocês quiserem ver como ficou nossa árvore de Natal, só ir no nosso Instagram que a gente postou lá, tá? É @alguma coisa na tecnologia, tá? Vou deixar aí embaixo também. Esses pixels aqui ele fica bem bacana, inclusive ele é para ser colocado na área externa. Veja que ele é todo coberto de silicone, ó. Ele é totalmente permeável. Não sei se a gente vai conseguir dar o foco aqui, mas ele é totalmente permeável e ele encaixa aqui. Inclusive eu fiz um plate nele para encaixar na impressora 3D, eu fiz para encaixar, tá? Então esse é um pixel também que tem um controlador WS2812, se eu não me engano, ele 2812. Eu sei, ele é 5 volts, tá? Funciona muito bem com esse controlador. Inclusive eu usei 3 controladores desses para colocar na árvore. E você consegue, por exemplo, se você tem mais, você consegue sincronizar, tá? Se você der um comando nesse, os outros
Tem um protocolo que os outros recebem e dá o mesmo comando. Se você botar um efeito nesse, se você ativou o protocolo, o outro controlador vai receber e vai fazer a mesma coisa que um controlador tem. Digamos que seria um controlador mesh e os outros escravo, né? Dá para você fazer tudo isso daí, nesse tipo de controlador. Então eu agora vou demonstrar para vocês. Eu tenho um LED aqui ligado, tá, em 5 volts, tá? Eu coloquei lá no WLED na firmware para ele acender só as 15 primeiros LEDs aqui, o restante está desligado, só para demonstração aqui para vocês. Tá totalmente integrado aqui ao Home Assistant também. É muito simples, gente. Quando você liga o controlador, aparece um access point lá chamado WLED. Você conecta, abre o navegador, digita lá 4.3.2.1, insere os dados do seu Wi-Fi lá, o controlador já conecta na sua Wi-Fi, tá? E o Home Assistant já abre uma notificação aqui perguntando se você quer integrar nele. É muito simples. Se você não usa Home Assistant, ele conectado na Wi-Fi, existe um aplicativo aí também chamado WLED e você consegue mudar de cor nele e tudo mais, tá? Com o Home Assistant, você integra no Home Assistant. Se o Home Assistant integrado na Alexa, você tem comando total dele, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, vou ligar ele, ó. Tá? Veja que ele dá uma variação branco bem bonita. Aqui tá um branco frio, né? Aquele branco meio azulado, bem frio mesmo. Ele dá uma variação, veja que é uma fita só RGBW e ele já dá uma variação de branco muito bonita, ó. Vou alterar o branco dele aqui, vou colocando um branco um pouco mais quente. Aqui tá mais o branco natural. Veja também que não tá na potência total, né? Na luminosidade total. Vou aumentar aqui, ó. Não sei se dá para perceber, eu acredito que sim. Ó, vou colocar o branco bem frio mesmo. Tá? E dá para variar o branco. Por mais que a fita não seja RGBW, você tem essa variação de branco. Inclusive na Alexa também, em comando na Alexa, eu vou mostrar para vocês. Ó. Vou deixar aqui o branco bem frio. Na verdade, vou desligar. Ligar fita LED teste. Tudo bem. Então ele liga. Mudar fita LED teste para branco. Não sei muito bem o que deu errado. Ela muda, apesar dela dar esse erro, ela muda a fita para branco natural. É alguma coisa na própria Alexa aí. Quem tem Alexa sabe que ela tem dessas coisas aí também. Vou mudar para o branco quente. Mudar fita de LED teste para branco quente. Não sei muito bem o que deu errado. Veja que ela botou o branco, o pôr do sol mesmo, o quente mesmo. Tá? Mas você consegue fazer essa variação. Sim, outra coisa que eu esqueci de falar é sobre a fita de LED, que ela é do tipo CCT. Fita de LED do tipo CCT, ela é só branco. E qual a diferença dela para uma fita de LED, por exemplo, RGBW? É que o controle dela é dos dois LEDs. Ela tem tanto o branco quente como o branco frio em LED separado. E ela faz essa variação. Por exemplo, você diz, eu quero um branco frio. Tantos K, ela sabe exatamente qual LED que ela vai ligar e a porcentagem que ela liga cada um. Então a diferença da fita de LED do tipo RGBW ou RGBWW, por exemplo, é essa questão. A RGBWW para a fita de LED RGB-CCT, tá? Então tem a fita só CCT, que ela é só o LEDzinho branco, tem um LEDzinho branco quente e branco frio, e tem a fita de LED também RGB-CCT, ok? Então ele tem um LED RGB e tem o LEDzinho que é branco quente e branco frio. Essa fita pode ser interessante, tá? Mas a minha recomendação como esses LEDs aqui eles já trazem um branco bem interessante, e se somar um LED W, né, a mais um LED branco aqui, fica muito interessante. O que acontece? Se você for pegar
uma fita de LED desse tipo que você queira que tenha o branco, aí você pega a SK6812, que ela vai ter o LED branco, tá? Então é a fita, se você quer o LED com branco também, a pegar a SK6812. A gente vai pedir aqui para a Alexa mudar de cor agora, tá? Mudar LED, fita LED teste para vermelho. Tudo bem. Então você consegue pedir todas as cores, inclusive controlar aqui, como é um Echo Show, ó, consigo diminuir, consigo desligar, aqui ó, a própria tela da Echo Show. Consigo aumentar aqui o brilho. Tá? Aumentou o brilho. Veja que esse controlador aqui, que eu liguei a fita, ele é um controlador música reativa, mas não necessariamente ele vai ser sempre música reativa. Você pode ativar essa função ou não, tá? Então eu vou ativar aqui a função de música reativa. É possível ativar essa função também falando o comando de voz. Você cria um script aqui no Home Assistant que, por exemplo, ligar a música reativa. Aí você chama o script aqui na Alexa e ele vai botar a fita na opção de áudio reativo, né? Então eu vou mudar aqui, ó. Veja que tem muito efeito, gente. Eu vou mostrar aqui primeiro uns efeitos aqui para vocês. Vou botar esse One aqui, ó. Como eu disse, LED endereçável, ele consegue acender LED por LED e fazer uns efeitos aí bem bacana. Ó, Wipe Wemble. Então dá uns efeitos muito bacana. Tá? Ó, esse Rainbow é exatamente aquele efeito chroma, tá? Dá um efeito muito bonito. Eu vou mudar aqui, vou colocar no efeito de voz, música reativa. Ó, todos esses com asterisco aqui são efeitos de música reativa. Se coloca aqui a Matrix, por exemplo, ó, não tá, é possível ajustar também, tá? No próprio WLED lá você consegue dizer qual o ganho do microfone. Ó, vou bater aqui um pouquinho, ó. Oi! Ó, oi! Tá, vou botar outro efeito aqui, um efeito mais. Grave Center. Oi! Oi! Ó, oi! Vou colocar esse outro. Ó, oi! Oi! Tá? Então tem vários efeitos, você consegue mudar de cor aqui, deixar com efeito também. Oi! Oi! Vou pedir para a Alexa tocar uma música aqui para vocês verem. Tocar música. Aqui está uma estação que você pode gostar. Rock Brasil, no Amazon Music. Boa música. Só que eu vou ter que dar uma cortadinha, senão o YouTube dá bronca, né? Não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Tá, pessoal, então dá um efeito muito bacana, tá? Tem vários efeitos aqui, como vocês viram, tem vários efeitos. E esse controlador, ele funciona até quantos metros de fita, tá? Então eu já testei ele com 10 metros de fita, duas fitas de 5 metros aí conectado e funciona muito bem, tá? Lembrando que você tem que alimentar a fita no início, no meio, tá? Onde vai ter a emenda com a próxima fita, e tem que alimentar no final da fita também, tá? Esse controlador funciona muito bem, testei ele com até 10 metros de fita. Ah, ele funciona só até 10 metros? Não testei mais 10 metros, tá? Mas 10 metros funciona muito bem. Eu acredito que ele vai funcionar até ali mais uma fita de 5 metros. Porque o cabo data também, ele tem uma distância também que ele consegue percorrer na fita, tá? Mas até 10 metros, certeza que funciona, tá bom? Então, usar uma fonte de alimentação adequada, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo aí mais ou menos quanto é o cálculo de fonte que você precisa fazer. Eu sei que, tá? Para vocês terem uma ideia, uma fita, uma fonte de 3 amperes, que no caso eu estou utilizando aqui,
ela segura uma fita dessa aí de até 3 metros, tá? Então, mas para ser bem exato, eu vou deixar na descrição do vídeo mais ou menos quanto é que consome cada LED desse. E se você for comprar uma fita, por exemplo, que tenha 300 LEDs, aí você só multiplica, tá? Então, pega aí o cálculo, vou botar em amperes aí, por exemplo, 0,2, e multiplica aí por 300. Aí você vai saber a fonte, qual a amperagem da fonte que você vai precisar. Tá bom, pessoal? Isso aqui vocês podem fazer também. O controlador de vocês, o WLED, pode ser feito. Mas se vocês já quiserem algo pronto, já com a caixinha em 3D, algo bacana, já testado direitinho, eu vou disponibilizar o link aí da loja aí da Teclog, tá? Aí na descrição do vídeo. Tem esse controlador e tem fita de LED também disponível, tá? Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários que a gente vai respondendo. Às vezes a gente não consegue tirar todas as dúvidas no vídeo só, mas vocês vão colocando aí nos comentários, até sugestão de vídeo também, que a gente sempre vai respondendo e lendo, tá, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e até mais, um abraço.